Já aconteceu com você de comprar um SSD novinho que vem escrito na caixa que tem 1 TB e depois de conectá-lo no computador, ele te informa que tem apenas 931 GB? Acompanhe nesse vídeo por que isso acontece. Saudações a todos! Nesse vídeo eu vou usar como exemplo o SSD do AliExpress que eu já analisei anteriormente. Utilizando o Gnome Disks, nós podemos ver o tamanho total desse SSD. Ele tem exatamente 1.204.140.544 bytes, o que colocado em ordem de grandeza daria o tamanho de 1 TB. Mas ao mudar para o Gparted, dá para ver que a mesma unidade de armazenamento passa a apresentar uma outra dimensão de tamanho. Em vez de tera, ela agora caiu para giga. E entre o G e o B de byte, agora tem a letra I. Esse I não está por acidente. Ele indica que em vez do padrão decimal, está sendo utilizado o padrão binário. Para tentar deixar isso um pouco mais claro, eu vou mostrar isso numa planilha com os números desse SSD. Na coluna A, nós temos as ordens de grandeza no sistema decimal, que são aquelas que são mais conhecidas, que quase todo mundo sabe e já ouviu falar. Na coluna C, nós temos as ordens de grandeza do sistema binário. É dessa maneira que a maioria dos sistemas operacionais informa o tamanho dos arquivos e a capacidade de armazenamento. No sistema decimal, a ordem de grandeza é sempre obtida através da divisão de 1000, que é 10 elevado ao cubo. Ou seja, o valor do armazenamento do SSD em bytes vai ser dividido por 1000 e você vai ter a quantidade em kilobytes. E assim vai sendo dividido por 1000 até chegar na ordem de grandeza terabytes. Já no sistema binário, a ordem de grandeza é obtida através da divisão de 1024, que é 2 elevado à 10ª potência. O valor de armazenamento em byte do SSD vai ser dividido por 1024, resultando na quantidade de kibibytes. E assim, para se chegar na ordem de grandeza imediatamente acima, você vai dividindo por 1024. Como já deve ter ficado claro, nada disso altera a capacidade física do SSD, que é esse número grande que eu já mencionei anteriormente em bytes. A única coisa que muda é como esse número é apresentado para você. E é aí que está o pulo do gato. Como as duas maneiras são válidas para se apresentar a informação, desde que o fabricante faça a distinção entre kilobytes e kibibytes, por exemplo, é muito mais interessante para ele utilizar um sistema que possibilite que ele diga que o seu SSD tem 1 tera alguma coisa, do que utilizar um sistema que ele vai dizer que tem muitos gigas alguma coisa. Essa atitude dos fabricantes de hardware, ela está quase no limite da má-fé. Mas é preciso que você tenha alguns cuidados com isso. É bem verdade que esse I, que faz toda a diferença, passa praticamente batido por quase todo mundo. E até quem sabe da diferença entre os sistemas, muitas vezes faz um pelo outro. Porque venhamos e convenhamos, é muito mais fácil falar gigabyte do que gibibyte. Agora, nem toda discrepância pode ser explicada dessa maneira. No próximo exemplo, eu vou usar um pendrive da Kingston, modelo Data Traveler Exodia M de 64 GB. E aqui, o espaço total de armazenamento é de 61.920.509.952 bytes. Esse pendrive está um pouco diferente do SSD anterior, porque no caso ele tem duas partições que ele foi formatado para utilizar o Ventoy. Mas esse particionamento do drive em nada interfere com o espaço total dele. E mesmo antes de jogar a quantidade total de bytes na planilha, já dá para perceber que mesmo dividindo por 1000, ele não vai chegar a 64 GB.
De volta ao Gparted, fica mais fácil verificar que esse pendrive está dividido em duas partições e que o espaço total de armazenamento dele está em 57,67 GB. A estrutura da planilha é a mesma que eu já mostrei anteriormente. O número de bytes do SSD foi substituído pelo do pendrive. E como eu já havia adiantado, mesmo utilizando o sistema decimal, o número total não vai chegar a 64 GB. Para conseguir esse feito, seriam necessários ao menos mais 2 bilhões de bytes. Mas então, só isso já é o suficiente para dizer que o fabricante foi pego no golpe? No caso da Kingston, não. Se você for até o site deles, vai estar disponível um guia de memória flash, de uma maneira bem genérica, que já é feita de propósito para não se comprometer. Você vai ser informado de que parte da capacidade listada, ou seja, aquela que vem informada na capa, na embalagem do equipamento, é utilizada para formatação e outras funções e, portanto, não está disponível para armazenamento de dados. É preciso destacar que essas informações são sim verdadeiras, mas quando você as apresenta de uma maneira tão genérica assim, sem nenhum parâmetro, fica fácil até mesmo justificar a falta de, por exemplo, 10 bilhões de bytes num SSD de 64 GB. No caso desse meu pendrive, embora eu ache que a Kingston deva ser menos genérica e passar a apresentar ao público parâmetros mais objetivos, eu não considero essa diferença relevante para o fim que eu dou a esse pendrive. Eu espero com esse vídeo ter te ajudado a entender se você tem apenas uma divergência entre o sistema decimal e binário, ou se a sua unidade de armazenamento tem algum problema de fato. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão você pode deixar aí nos comentários. Se esse vídeo foi útil para você, a única coisa que eu te peço é que deixe o like e se inscreva no canal. E até a próxima!